É isso aí, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio aqui no Café com Záquia e Café com Záquia falando de negócios. É isso mesmo, gente. Vamos abordar temas agora relacionados a você que realmente quer ser um empreendedor ou já é um empreendedor ou no trabalho ou tem sonhos de ser um dia. Enfim, até mesmo para você que trabalha e com algum empreendedor. Vamos entender um pouquinho a mente, vamos entender um pouquinho as histórias por trás de um empresário. Como evoluir, como você deve melhorar, como você deve agir determinadas maneiras. É por isso que a gente traz vários segmentos e vamos trazendo ao longo desse programa. E agora põe no centro aqui, eu trouxe o Merlin. Merlin é da Berlim Brindes, gente, para vocês entenderem um pouquinho. Merlin, ele fez o primeiro episódio aqui nosso do Café com Záquia, né? Que bom. Agora nem sei quanto tá, já tá 100 e pouco, Merlin. Tem bastante. Olha só, sucesso, né? Graças a Deus a gente conseguiu caminhar com dificuldades. É sempre essa a frase final, mas não é para você desempolgar. As dificuldades vão acontecer em qualquer coisa, até quem for vender sorvete, qualquer coisa, né? Tudo que é bom tem dificuldade na frente. Isso aí você já entendeu o teu mercado? Com certeza. Você tá há quanto tempo quando a gente fala em Merlin Brindes? Olha, aqui em Catanduva, acho que 18 para 19 anos, né? Mas eu comecei com a Merlin Brindes no ano de 2000 lá em Fernandópolis. Quando você começou, era quantas pessoas trabalhando com você? 2 pessoas. 2 pessoas. É. Você acha que ali no início você vê que as coisas vão girando. E quando é que foi que você falou assim, vou aumentar o fluxo aqui, vamos começar com tantas pessoas? Cara, é assim, eu trabalhava num supermercado de cartazista, né? E ali eu fazia uns biquinhos fazendo aquelas faixas de rua com pincel e tal, né? Que eu sempre fui letrista, né? E aí esse supermercado fechou, né? Aí eu decidi abrir uma portinha lá em Fernandópolis, num lugar bem apartado ali do centro da cidade. E com 6 meses eu já estava com um mezanino em cima, né? Já estava com 5 funcionários e estava bombando. Foi quando iniciou adesivo na comunicação visual. Como a gente não tinha aquelas maquininhas de recorte, o que eu fiz? Eu imprimia papel invertido na impressora, recortava letrinha por letrinha na mão para montar um banner, para montar um carro, e assim por diante foi indo. E a gente foi crescendo, graças a Deus, e hoje estamos aqui em Catanduva. Quantas pessoas são hoje, mais ou menos? Olha, eu cheguei a ter 26 funcionários aqui na Merlin Brindes, mas hoje, se eu não me engano, acho que é 14 ou 15. Não porque diminuímos, né? Mas a gente tirou um pouco o pé porque mão de obra está meio complicado. Então, nesse setor, vamos começar a focar falando sobre mão de obra. É uma coisa que qualquer empresário que a gente senta para conversar, eles vão falar isso. Mas vamos falar na tua profissão, no teu segmento. Por que a dificuldade no teu segmento? No meu segmento é pior ainda, né? Porque tem que ser profissional, né? Porque tem que ser artista. É como se você pintasse um quadro. Para você envelopar um carro, para você fazer um papel de parede, fazer uma geladeira, você tem que ter o dom, né? Tem que ser artista, não é qualquer um que faz, né? Então, como tem poucos no mercado, a gente, se quiser melhorar, pegar mais gente, a gente tem que pagar a pessoa para ensinar ela, sem saber se vai ficar bom ou não. E sem saber se lá na frente ela vai se transformar num concorrente seu. E você fala com prioridade, porque saiu bastante gente e virou concorrente? Alguns sim, alguns até virou parceiro. Eu tenho o Giovanni, que é muito meu amigo, hoje é parceiro da empresa, mas alguns acharam que seria bom fazer concorrência, mas eu não me preocupo com isso. Eu preocupo o foco na minha empresa. Sim, entendeu? mas aí você mostra justamente a dificuldade do empresário, que você citou aí. Não tem mão de obra. Aí você literalmente tem que investir um tempo e dinheiro para treinar o funcionário. E aí Sem saber se vai ficar sem bom, saber né? se vai ficar bom. Exato. Então já começa por aí a dívida, né? Que é uma dívida. O cara já vai entrar com dívida. Além de pagar ele, você tem que investir nele. Tem que investir, tem percas, né? E a gente não sabe se vai ficar bom ou não, né? Então é um risco que a gente corre muito grande. Hoje eu estou preferindo mais terceirizar bastante coisas do que eu pegar pessoas novas para ensinar.
Pela dificuldade, porque você treina esse risco. Além de aumentar o custo, você tem um risco que é muito grande das pessoas serem concorrentes mesmo. E até o teu parceiro ele vira o concorrente. Quando o cara sai da tua empresa, ele monta um negócio que você também fabrica ou você faz, pô, ele já é um concorrente. Depende se ele é parceiro depois ou não. E não é ruim também ser parceiro, ser concorrente, porque quanto mais concorrente é sinal que tem mais mercado. Quanto mais mercado, tem mais produto. Quanto mais produto, mais visto é no mercado. Então, concorrência, ela não é ruim. Ela não acaba, ela acaba sendo ruim quando interfere justamente na mão de obra, como você fala. Porque Exatamente. você fica desarmado. Como é que você vai vender o produto? Exatamente. E acontece muito comigo aqui na cidade, muitas pessoas vêm me dizer assim, eu tenho meu filho, tem 18 anos, nunca trabalhou, você podia dar uma oportunidade para ele, dar uma chance e tal. Eu falo, vai lá, manda o menino lá, vamos conversar, vamos ver se dá certo, alguma coisa, né? E aparece? Não aparece. E você Não fala, e aparece, você você fala acredita? pela dificuldade. Não, não aparece porque eu acho que as pessoas hoje em dia não estão muito afim de trabalhar, sabe? Ou não está sendo treinada e nem criada para isso? Alguns são bem criados, outros não. Não, eu não falo em criação, bom, ser criado, vai hora, é educadinho e tal, mas eu tô falando de uma época do passado que desde pequeno os pais já ensinavam a criança a trabalhar, o valor do dinheiro, quanto cobra, o que que faz. Quando a gente era jovem, né, Daniel, tinha aquela situação. Você tinha lá seus 13, 14 anos, de vontade própria, já queria trabalhar, porque queria ganhar o seu próprio dinheiro, porque pensava em ali futuramente comprar uma mobilete, depois comprar uma moto, e depois arrumar uma namoradinha, depois casar e formar família. Hoje o pensamento não é esse. A pessoa tendo um celular na mão, o resto para ela não importa nada, o futuro para ela não interessa. Sei lá, é justamente quando fala a facilidade hoje do mundo moderno, da informação, da facilidade de sonhos, né? Antigamente a gente não tinha muitos sonhos. Sonhar é muito bom. Mas a gente tinha que ter um sonho só e o resto tinha que percorrer para pagar as contas. Hoje, com o mundo virtual aí, a juventude tem milhões de sonhos, principalmente ser youtubers, aparecer na televisão, a maneira, né, de divulgar. Exatamente, Aí, principalmente isso. e esse sonho acaba, sei lá, nunca acontecendo, mas como ele é visto, alguns amigos, alguma turma lá, ele acredita que isso daí pode ser o futuro. E é onde que não entra mais aquele pensamento de você construir uma família, de Não há você ter um necessidade bem. mais. Não há, porque você pega um telefone na mão, você viaja o mundo todo, tem muitas situações ali para você ver. Muita gente se perde naquilo, muita gente vicia em jogos, né? E muita gente abandona até a vida, o futuro, a vontade de viver por causa de um celular na mão. Tá, eu vou te atacar um pouco a memória tua aí pra você falar pra mim o que você vai pensar no futuro, porque eu vou falar da minha. Vamos pôr aqui. Quando eu falo em publicidade e propaganda, quando eu falo em marketing, quando eu falo a maneira que se trabalha hoje, daqui 2 anos, o que eu tô falando hoje já não vai existir mais. Praticamente a minha profissão do passado, há 10 anos atrás, já não existe mais. O que eu fui, quando você é publicitário, a parte de marketing, já não existe mais. E principalmente agora, daqui 2 anos, tudo vai mudar e realmente nós vou ter e já estamos reinventando com a IA. Com a IA chegando aí, a reinvenção do marketing e da publicidade vai ser 100%. Eu falo que é a virada literalmente de chave que nós estamos começando a fazer e vamos ajudar muita gente no futuro justamente para entender essa mudança de chave. A minha pergunta é, os seus negócios, o seu projeto, você acredita que ele tem continuação por muitos anos ou ele também está chegando assim como o nosso aqui, ele vai ter que reinventar? Não, sempre tem novidade, né? Comunicação visual não vai acabar nunca, né? Não é uma IA que vai fazer uma plaquinha de sinalização para uma empresa, que vai fazer uma fachada de lona ou de ACM, entendeu? Agora, o IA, infelizmente, veio para um pouco atrapalhar a comunicação visual, né? A pessoa acha que faz uma arte no IA e imagina que aquilo ali vai se transformar numa comunicação visual, não é bem isso, sabe? É, quando a gente recebe artes, imagens de IA para se transformar numa fachada da pessoa, a dificuldade é muito grande, mesmo porque você já não consegue uma qualidade boa para você transformar aquilo numa fachada. Esse é o primeiro passo, entendeu? Tá, mas aí vamos analisar. Esse é um lado negativo, mas como eu escuto todo mundo falando sobre mão de obra,
Essas mesmas mão de obras hoje que viram a cara para você, você falou em 3 produtos, vamos pôr fachada, plaquinhas. Isso você não acredita que vai acabar mudando o funcionário para uma máquina? Você acredita que você consegue depois uma máquina fazer uma plaquinha para você, uma máquina fechar certinho para você? Você acredita que vai chegar nesse momento? Porque o mercado tá pedindo, tá todos os empresários implorando por mão de obra. Então, se eu for um vendedor e pensar como é que eu vou fabricar mão de obra para todo mundo, máquinas. Mas atrás desse IA existe uma pessoa manipulando ela. Você fala que vai apertar botão e desligar. Não, essa pessoa, vamos dizer, na comunicação visual, ela chama-se arte finalista, entendeu? Agora, o IA vai facilitar muito essa pessoa? Vai, mas vai dificultar muito a comunicação visual, porque é o que eu falei para você. Às vezes, eu tenho muito clientes que inventam coisas no IA e manda para mim e fala assim, olha, eu preciso fazer um painel aqui na loja desse tipo aqui, que tem uma coisa saindo para fora e um negócio meio que 3D. Não é bem assim, sabe? Comunicação visual é completamente diferente de publicidade e marketing. Então, essa coisa de IA para gente, como o Canva era a modinha do Canva, quando a gente recebia imagens do Canva, nossa, a gente ficava maluco ali para transformar aquilo ali numa arte que dê para ser impressa em comunicação visual. Tá, então eu vou atiçar um pouquinho mais a sua mente. Você está falando que não vai existir ou que pode não existir. Se eu te falar que já existe. Se eu te falar que praticamente um robô ele vai acabar fazendo artes melhor do que nós, ou de pessoas de 50 anos trabalhando, qual é o motivo de você falar isso, Daniel? Se hoje a IA que você conhece, que eu conheço, e não é igual a que a China está conhecendo, que os Estados Unidos está conhecendo, é aquela que você conversa com ela como um ser humano mesmo e ela cria o que você quiser, até mesmo operar um coração. Então, eu não posso acreditar que um robô que vai operar um coração não é capaz de criar no futuro o que a gente deseja. É porque a mente deles está cada vez mais avançada. O meu problema vai ser justamente aonde colocar pessoas para trabalhar. Aonde vai enfiar? Mas atrás de um IA tem que ter uma pessoa Com para certeza. informar Sim. o que a pessoa Só que quer. não vai precisar mais de 4, 5 artes finalistas. Uma só vai falar e conversar. Assim, um arte finalista capacitado ou capacitada hoje em dia dá conta, bastante, dá muita conta. Eu conheço pessoas, eu conheço empresas de publicidade e marketing, agência de marketing, que tem que ter 5, 6 pessoas para tomar conta aí de 30, 40 empresas. Isso aí, se a pessoa for capacitada, não tem precisão, mesmo porque empresa de marketing, elas trabalham com Photoshop, é muito fácil. Quem aprende Photoshop é muito fácil criar as coisas como se cria no IA, entendeu? Só que eu volto a dizer para você, esses produtos que são criados assim, depende do trabalho que você vai fazer, não dá certo. Você tem que transformar aquilo lá num CorelDRAW. Hoje mesmo a gente estava vendo um fato aí que nós estamos instalando uma lona aí, e essa lona não foi feito no CorelDRAW, foi feito em IA, mais ou menos por aí. A resolução ficou terrível, porque a lona é grande. Então, Ou a pessoa não soube fechar em IA a resolução. não tem essa. Tem o único programa que transforma as coisas em resolução que você pode fazer do tamanho que você quiser, chama-se CorelDRAW. Daí para frente não tem. Então, aí vamos pôr o seguinte, a IA existiu há muitos anos atrás, muita gente já usava essa ferramenta antes mesmo de lançar a IA. Então, a gente foi manipulado por muito tempo. Então, quando o sistema chegou e falou assim, beleza, agora joga para a população a IA, por que que ela pediu para jogar? Para justamente agora capacitar a IA em pensadores que são milhões e milhões de pensadores. Milhões e milhões mandando aquele desenho, milhões e milhões mandando aquela marca. Então você vai fazer 50 artes para aquela loja de roupa durante 5 anos. Você imagina 1 milhão de pessoas fazendo aquilo lá. Você acha que a IA não vai chegar ao ponto de falar assim, eu tenho mais de 200 bilhões de informação para criar o que você gosta? Mas você percebe que isso está sendo criado para fazer com que a pessoa deixe de pensar? Sim, é isso que eu quero chegar com você a entender. Porque a gente está reclamando, ó. Então, o que o sistema vai permitir para você fazer? Então, primeiro, eles te deram a dificuldade. Então, mostraram a dificuldade para o empresário. Não estamos falando das dificuldades do Brasil, gente. Porque o Brasil, a dificuldade é realmente se a gente consegue comer amanhã. Porque o governo está acabando com as empresas. Vamos falar um pouquinho disso antes. Mas antes, vamos finalizar esse pensamento de conceito de IA.
Então eles dificultaram a mão de obra. Vocês vão supor que eu sou o sistema. E aí eu falo assim, olha, as pessoas que vão vir nascer agora, eu quero que elas fiquem inércias, eu quero que elas não pensem muito, eu quero que elas tenham facilidade, só apertar o botão e chega na casa dela a comida, ela aperta o botão, mas ela não vai entender muito bem como fazer as coisas. Vamos deixar elas mais fracas. O que vai te fazer? Vai fazer com que realmente os empresários dificultam, porque vai ter mão de obra, até tem, mas só que elas não aguentam ficar mais. Elas não aguentam ficar muito mais tempo, elas não aguentam ficar parado no lugar, elas não aguentam pensar nas mesmas coisas, elas vão embora. E aí vai dificultar vocês, empresários, a ter mão de obra. Tendo E, isso, joga IA. Tendo isso, joga as máquinas. e essas pessoas que não adaptam a isso, vai acontecer o que com elas? É Fala pra justamente mim. que há 20 anos eu falava, justamente isso. Quanto mais pessoas desempregadas, mais ela vai depender de quem? Do governo. Quem que é o governo? É o sistema. E o que que eles vão permitir? Eles vão permitir dar pra gente saúde, uma escolinha ali, no final do mês você vai buscar a sua cesta básica. Aí eles vão comandar que nem boi no curral, que nem os animais que são controlados pelos seres humanos. Mas isso É isso. acontece porque as pessoas que estão nessa situação são pessoas impensantes, né? Mas não vai ter como Justamente segurar. ela não tem vontade de futuro, ela não tem prazer na vida, ela não tem desejo de ser ou ter alguma coisa. Então, elas são pessoas completamente inércias, que daqui 10, 20 anos você vai olhar para a pessoa, ela está exatamente do mesmo jeito que ela estava quando você viu a última vez. Então, é isso que o sistema precisa, porque elas ficando paradas lá, depois dá um óculos virtual para ela ficar deitada, dormindo lá e acreditando que ela é o Rambo, sendo que ela tá completamente diferente do Rambo. A outra, ela vai achar que ela é a mulher mais bonita, porque no IA, no 3D, você pode criar você mesmo. Vai ter gente vivendo no mundo virtual. Mas É isso. infelizmente, O sistema tá permitindo isso, ele tá fazendo isso. E já começou. infelizmente, Daniel, isso aí acontece justamente pelo motivo que eu te falo. Isso vem sendo criado há muito tempo atrás, entendeu? Primeiro tentaram crack, que era para atingir, tem que atingir milhões de pessoas. O crack não conseguiu. Destruiu uma ou outras famílias e tal, infelizmente. Aí inventaram o tal do Pokémon. Aí tinha as pessoas malucas aí pra rua com o celular na mão atrás de Pokémon. Aí foram percebendo que um celular na mão é onde que você consegue travar a pessoa cada vez mais. E aí vão criando coisas nesse celular, vão tornando as pessoas mais inércias, mais impensantes e com menos desejo de ser ou ter alguma coisa. Essa criação do Pokémon aí foi um sistema também, que fez com que o mundo inteiro conseguisse mapear muita coisa que eles precisariam mapear. Então, Exatamente. E as pessoas que não pensam, elas não percebem que aquilo que ela tem na mão, aquilo é uma bomba relógio. A qualquer momento ela pode ser influenciada por qualquer coisa. Por exemplo, jogo. Jogo hoje tá coisa terrível. Tem gente que acha que tá ganhando e quando você perceber tudo aquilo que você ganhou, você vai perder mais que o dobro até. porque, Porque a hora que você viciar, você não para mais de jogar. Isso é como se fosse uma droga, né? uai, vamos analisar então novamente para as pessoas entenderem. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre o sistema, parte empresarial. Finalizando aqui para vocês entenderem, gente. Se você é uma pessoa que está me escutando aí, vamos supor que você tem condição suficiente de pagar suas contas, você tem sobra seu dinheiro, você guarda dinheiro, você consegue estudar, você lê um livro, você consegue se informar, você consegue entender como é que é a economia, quanto que é os juros, quanto que tá a taxa, quanto que é uma Selic, enfim, é muita gente. Quando você se informa tudo isso, você consegue cobrar mais. E quem você vai acabar cobrando? Você vai cobrando de um governo. Então há necessidade de a gente não saber nada e criar o ódio, a teoria do ódio, a teoria da emoção, a teoria daquela agressão, dividir para conquistar, dividir povo, dividir classe, dividir direita e esquerda, dividir tudo, porque enquanto todo mundo se divide, enquanto todo mundo briga, quem vende é os jornais, são as mídias sensacionalistas, quem ganha com isso é o sistema. E infelizmente o que a gente fala não tem peso, porque literalmente a gente não vai atingir milhões, mas você que está me escutando, entenda isso. Seja forte. Ser forte é conseguir pagar a sua conta, mas principalmente estudar, aprender o que realmente está acontecendo, não só com você, é o mundo em sua volta, né, Júlio? Você vê, falando nisso aí, você tá com a máquina na mão que você tem condições de estudar o que você quiser dentro dela. Principalmente estudar IA, como você disse. Então a pessoa
ela prefere muito mais ficar vendo comédia dos outros, dancinha dos outros, é, brigas, sofrimentos e coisas e tais que você vê no celular, do que você estudar coisas boas que vai te levar para frente. Isso novamente, tudo isso tem um estudo e tem um porquê. Ela precisa te deixar o quê? Mais com emoção. Acabamos de falar aqui que é porrada, é briga, matou, morreu, isso aí da mídia, da Ibope. Vamos para outros sentimentos, tem sentimento sexual. Então, dancinha, TikTok, mulher com perninha, perna, mini saia, bunda, peito, dança pra lá, dança pra cá. E aí a gente acaba não entendendo nada. Vamos pôr uma coisa atual, quer dizer, muita gente começou a criticar o rapaz, o Neymar, o jogador de futebol, por ele falar uma coisa que a vida inteira todo mundo sempre falou, brincou e disse, né? Quando você fala em Chico, a palavra Chico no português, lá em Portugal, é sujo. Então, cada local tem um sentido, um sentimento. Isso aí foi se passado em gerações, só que agora, porque a lei que pode entrar aí no Brasil permite com que um cara que fala uma coisa dessa vai preso. É, mas no Brasil, você não pode mais abrir a boca por nada que você é arriscado a ser preso. Aí falo que literalmente agora os funcionários vão ter a dificuldade, então você tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro. E vai se cobrando tudo em sua volta. Aí nós entramos agora com o ser empresário. O que é ser empresário num Brasil e principalmente numa cidade como Catanduva? Cara, é matar um leão por dia, né? Você tem que, você tem que se virar, você tem que se arriscar, você tem que inovar, você tem que fazer coisas diferentes, você tem que fazer várias coisas. É, que nem eu falo na minha empresa, eu digo, lá a gente faz de tudo um pouco. Então, quando não tá dando lambari, tá dando tilápia. Quando não tá tilápia, é piau, entendeu? Então, de tudo um pouco que a gente faz, né? Porque a gente faz milhares de produtos diferentes e quando um cliente quer alguma coisa que a gente não faça, a gente bola um jeito de conseguir fazer e atender o cliente. Então, tem que fazer 10 coisas para ver se dá um tiro certo em uma. É, exatamente. É isso? Exatamente. Então É bem isso. Hoje, para você ver a situação que eu tô, hoje eu tô fazendo silkscreen, eu tô tocando uma máquina laser, eu tô ajudando na criação de arte, eu tô ajudando a atender cliente, eu tô fazendo impressão na impressora DTF, eu tô ajudando a criar troféu, eu tô pintando troféu, quer dizer, eu tô assoviando e chupando cana. Pra você ter uma ideia, eu tô acordando 4h30, 5 horas da manhã para mim dar conta da demanda, porque é isso aí que eu te falo, é falta de profissional e mão de obra. Então a gente tem que fazer e acontecer para não deixar o cliente na mão. E você sente que o empresário, vamos supor você, como você não pode ter direito de sofrer, nem de reclamar, e nem de discutir, e nem de ficar fraco na tua empresa. Então, como é que se filtra tudo isso e ao mesmo tempo consegue colocar em prática e aí consegue entender que você vai ganhar 10, só que você vai ter que pagar 8 pro governo, vai sobrar 2. Aí, como que é viver isso? Sobre você, não sobre o mundo. Você, como é viver todas essas porradas o dia inteiro e ainda por cima levantar, sorrir, aí olhar pra tua turma e falar, vambora, galera, vai dar certo. É ator, tem que ser ator. Tem que ser dramático, tem que ser alegre, tem que ser comediante, tem que ser, tem que parar e ser pensante. Então, cada situação que acontece durante o dia, você tem que ser uma parte do ator, entendeu? Então, é assim que se toca uma empresa hoje, principalmente a minha, na situação ali que a gente se encontra, que eu te falei, por falta de profissional. E tá, então você tira o ator de lado. Quando o ator vai embora e sobra você, o real, o que que acontece? Aí eu curto, aí eu refresco minha cabeça, da melhor maneira possível. Sem Eu pensar no que tá curto, acontecendo. sem pensar. Eu fecho tudo aquilo, né? E começo a minha vida. Aí a minha vida é curtir, às vezes curtir com a minha esposa, de algum jeito brincar com os amigos, dar risada, fazer churrasco, Mas sem pensar tomar na realidade, cerveja. você fala. Não, aí a empresa ficou para trás. A empresa só vai pensar no outro dia, porque se você ficar pensando o tempo todo, aí você não vive, aí você vai se tornar escravo do trabalho. Entendi. E como é que faz isso? Ator, Sempre tem um, mesmo sendo real, tem que ser ator também. tem que ser ator. Que Tem. coisa que é o mundo que a gente vive. É esquisito.
Porque, bem estranho. e principalmente quando a gente vive num Cara, e mundo... não era assim, hein? Não. Olha, há muito tempo. Quando eu mudei pra cá, que eu era uma coisinha de nada, insignificante, era completamente diferente. E a coisa foi evoluindo de uma tal maneira, a gente vai percebendo. Logo quando eu mudei pra cá, eu consegui formar pessoas que teve o primeiro emprego. Tem pessoas que trabalhou comigo vários anos ali na empresa, hoje tem família, tudo, tá, trabalha até em outro ramo, tal, mas começou a sua vida ali. Hoje você já não consegue pegar alguns jovens desse e transformar ele em adulto e ele pensar em ter uma família futura. Já você já não encontra mais. É igual eu te falei, as pessoas me procuram, falam: "Olha, eu tenho meu filho, eu tenho minha filha, tá com 18 anos, queria arrumar o primeiro emprego para ela". Não, vai lá, vai lá. Vai, não vai, não aparece. Incrível, não aparece. O que mais dificulta no teu pensamento como empresário no Brasil? O que mais dificulta é a mão de obra. Mão de obra. Tirando a mão de obra. Infelizmente, eu vejo as pessoas aí, até muito me entristece de ver jovens com capacidades, mas não tem desejo, porque tem um celular na mão, tá bom demais. Tem o pai que cria, tem a mãe que cuida, tem o que precisa, comer, beber, dormir e um celular. Você fala que não tem sonhos? Não tem. O sonho hoje de muitos jovens é se tornar aí, como é que fala? YouTuber? YouTuber. Se tornar Blogueiro, YouTuber. influencer. Acha que isso é uma mil maravilha, que vai ficar rico da noite pro dia. Que é outra Vamos coisa, dizer né? aí que tem milhões de YouTube no Brasil, meia dúzia é bem de vida, o restante tá aí se matando, lutando aí para comer o pão de cada dia. É difícil. E no futuro ainda vai acabar tendo dificuldade porque a IA tá vindo aí, tá criando personagens, tá falando bonito. Exatamente, eu tava vendo uma reportagem esses dias que um rapaz com IA, ele criou uma cantora virtual, canta sertaneja, tem milhares de seguidores, né? É o trabalho dele. As- a- tem fãs que querem conhecer ao vivo, olha onde vai a mente da pessoa. Tem fãs que querem conhecer essa cantora ao vivo, mas ela não existe, como é que vai conhecer? Você vê? Esse é o mundo que já está sendo criado. Sonhos que Exato, não existem e pessoas que não existem. É incomum. é. Tá, logo mais vamos no show do Michael Jackson por aí. Vai. Vai ter o novo DVD. Não, olha só o que veio na minha mente agora. Quando antigamente se você vai no circo, lá no parque de diversão, que aí você ia ver a conga lá, a macaca que aparecia. Parecia real, mas era virtual. Olha só, há muito tempo atrás, hein? Hoje não é difícil de você colocar um Michael Jackson num palco e você achar que ele é real. Sim. E vai chegar nesse. Já tá chegando, já Bem chegou isso, nisso aí. bem isso. E aí nós vamos ter emoções de algo que não existe mais. Saudade. Vamos viver na ilusão, né? Não Viver é? na ilusão. Ué, porque até agora você falou que tem que ser artista. Então vai ser artista vivendo a ilusão. Vamos viver Olha, na então o ilusão. futuro é ser artista vivendo de ilusão. Vivendo de ilusão, exatamente. Até onde vai chegar isso? Pensar não precisa mais, é só você seguir aquilo que você gosta e acompanhar aquilo e viver daquilo. Aí que ponto que vai chegar isso? Fala pra mim. Mas não tem fim, não tem como segurar. Não tem como segurar. E vou te falar logo, futuramente você vai querer construir uma casa, não vai ter mais jeito, mas na verdade até vai ter, né? Porque estão criando agora o robô que constrói a casa lá. Sim, 3D. Em 3D, impressão, Sim, né? rapidinho vai Impressão, Mas o que comer você não vai ter, vai ser bem por aí. Você vai precisar consertar lá um armário, um guarda-roupa, ou que seja lá uma torneira, alguma coisa. Você vai conseguir com quem isso aí? Não tem. Hoje já não tem, imagina futuramente. Hoje, na realidade, então eu vou te dar uma dica, gente. Tire a foto do que você quer arrumar, mande pra IA e fala como consertar isso. Aí ela vai falando pra você, pegue primeiro a chave de fenda. Então aí ela vai ser tua amiga também pra você fazer sozinho.
Vai ser assim, não vai ter jeito. Uma das maiores tristezas que eu tenho em morar no Brasil é justamente a dificuldade da evolução, que o governo, novamente o sistema, e isso não estou falando de partido nenhum, estou falando de todo mundo até hoje no Brasil, que eles dão uma dificuldade para trazer tecnologia, dificuldade para dar evolução. Então, quando você falou dessa máquina que faz 3D, isso já está acontecendo, construindo casas a rodo aí com preço muito mais em conta aqui no Brasil. Não tem, se tem, eles aumentam a taxa, imposto, e vai acabar ficando mais caro que construir uma casa, porque eles conseguem fazer isso. A gente está falando de um carro popular hoje acima de 100 mil, e carro popular era para ser 20 mil, 25 mil. Falando em Estados Unidos é 20, 25 mil dólares, 50 mil dólares é um carraço. Né? Aqui não. Mas não tô falando em dólar, Brasil. Quem mora nos Estados Unidos vai entender o que eu tô falando. Quem mora no Brasil tá entendendo o que eu tô falando. O teu dinheiro já não vale mais nada. Exatamente. Entendeu? Então os impostos estão aumentando muito. Aí quando você fala em evolução, eles travam também. Eu vi essa semana falando sobre um produto no joelho, que eu tenho problema também de ligamento. Então esse acho que é na Alemanha, se eu não me engano, justamente ele vai reformular, ele vai melhorar. Então já tem estudo, já saiu o estudo e já estão fazendo para fora do Brasil. Aí eu pensei comigo, daqui quantos anos deve chegar aqui? A não ser que algum político ganhe para trazer isso aqui. Olha que tristeza, Daniel, o que você está falando é loucura? Será que é loucura, gente? Só analisar o que acontece com esse Brasil atual, Merlin. Então, aí por que você está falando isso? Para cutucar você. Porque eu tô me cutucando você, cutucando todo mundo. Para mudar todo esse cenário dessas reclamações, só depende de cada um de nós. Então vamos por um exemplo? Então, se o Merlin está reclamando aqui da mão de obra, o que um pai deve fazer para um filho? Explicar realmente como funciona a vida de uma maneira real. Mesmo que ele saiba o mundo virtual, mas ele tem que saber o valor da vida dele, o valor da hora dele, o valor do nome dele, que é importante aprender as coisas na vida. Uma das coisas principais que eu aprendi é justamente isso. Aprenda de tudo, faça um pouco de tudo, seja útil para o mundo. Mas percebe, quando você anda na rua, quando você passa próximo a uma indústria, uma empresa, uma construtora, ou uma casa que está sendo construída, um prédio, seja o que for, percebe ali que você vê, se está na hora do almoço, tá todo mundo no celular, não tem mais assunto, não tem mais conversa. Às vezes eu brinco lá na minha empresa, eu falo assim, vocês estão conversando a respeito de quê? Porque tá todo mundo parado no Não, mas não celular. é só aí não. Você vai num show de rock lá, o ator principal que você busca, você vai lá e você olha pra ele. Não, você olha pro celular porque você tá filmando ele. E depois você nem vê o que você fez, você só filmou ele. Você vai a um evento lá do teu evento do Drag Race, o pessoal lá, a maioria vai ver dar o carro, não, vão filmar o carro indo. Não vai nem ver depois aquele vídeo, mas tem a necessidade de filmar. Exatamente. Agora nós temos até filmagens em igrejas. Então as pessoas estão filmando o padre chegando, o bispo está entrando, o pastor entrando, cantando, orando, e o cara filmando. Ele tá filmando pra quem? Às vezes pra ninguém mesmo, só pra soltar na rede social pra ganhar uma curtida, mas ele prestou atenção naquilo lá? Não. É isso. Nós estamos vivendo um mundo que, se não parar para refletir, nós não estamos falando de negócios, estamos falando de um negócio futuro, que é realmente o futuro nosso, o futuro da humanidade. Mas isso, quem conhece a Bíblia sabe, isso aí é bíblico, né? O que vem acontecendo, o que vem se passando. Isso não é nem o começo do que vem pela frente aí, entendeu? Se a gente já está abismado com coisas que a gente está vendo agora, imagina daqui 20 anos. Vai ser coisa inacreditável. Isso é só o começo. Isso é bíblico, tá lá e tem que acontecer, porque Deus disse que vai acontecer, tem que acontecer até chegar ao final dos tempos. Infelizmente, um mundo ou muda ou realmente afunda, porque a gente precisa modificar muitas coisas na nossa mente, né? Olha, guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, né? Tempestades. Tem lugares que nunca teve tempestade e tá acabando o mundo, né? Você vê a guerra e o princípio dessa guerra, vai saber onde vai parar isso, né? Mas são coisas que vêm acontecendo que é tudo o que está escrito ali no Apocalipse e tem que acontecer, porque um dia esse mundo vai acabar, né? E tá chegando a hora. Rapaz do céu, tem uma previsão aqui do Apocalipse, que nós vamos acabar todo mundo. É só ler, é só ler. Você fala muito, você gosta bastante de leitura? Você lê a Bíblia, é isso? Já li muito. Mas a Bíblia, quando você lê ela com atenção, com fé,
aquilo que você leu e aprendeu, você não esquece jamais na sua vida, entendeu? Eu li um documentário de grandes empresários que eles falam que o primeiro livro de negócio que você deve ler é a Bíblia. Exatamente. Por quê? A Bíblia é o manual da vida, né? Quando você compra um aparelho, uma televisão, seja o que for, ali aquele aparelho, principalmente televisão hoje, tem tanto recurso que a gente nem imagina, mas para você saber e aprender aqueles recursos, você precisa ler o manual dela. A Bíblia é a mesma coisa. Para você aprender a viver neste mundo, você tem que ler o manual, que é a Bíblia, entendeu? Aí você fala que justamente ele começa a ter um equilíbrio maior até mesmo para tomar decisões. Exatamente. É Exatamente. E justamente a por isso. Bíblia não é para ser lida como se fosse um livro de história. A Bíblia é para ser lida com inspiração. Você tem que estar completamente de alma para ler a Bíblia. Senão você vai estar lendo como se estivesse lendo um livro qualquer e aqueles segredos que tem ali, ocultos, você não vai conseguir entender. Entendi. Coisa. Então é Por outra. isso que muitas, por isso que muitas pessoas, elas, elas leem partes da Bíblia e quer ensinar aquilo para milhares de pessoas, entendeu? Então ela está ensinando aquilo que ela entendeu, né? É a mesma coisa de uma pessoa ler um livro normal e entender aquilo do livro e passar para várias pessoas. Então, se você lê a Bíblia normal, como se fosse um livro, para você querer ensinar várias pessoas, você está fazendo errado, entendeu? Você tem que ler ela inspirado em Deus, para depois você passar aquilo que você conseguiu ler e que Deus te revelou naquela parte da palavra. É isso aí, gente. Espero que vocês estejam gostando aí do bate-papo também. Falando nisso, quero mandar um abraço pessoal da Netflix, o Regional, a Vox FM, a Merlin Brindes, ao Mercavejo Consultoria e Marketing, aos Refrigerantes Devito e a você. Quer patrocinar, quer participar do programa, entre em contato com a gente, o telefone está aqui, fale com a nossa turma, venha participar tanto como patrocinador, como também para fazer parte da história do Café com Zac. Entre em contato aí que a gente vai falar um pouco mais e muito mais para você. É isso aí, Júlio. Deliciosa essa água aqui, hein? Ah, eu gosto. Sabe que Boa. essa saborzinho limão com gás da Devita é muito boa, cara. Maravilhosa essa água aí. Eu nunca tinha tomado, não, mas adorei. É? Vou passar a comprar só dela agora. Você tá vendo? Isso daí eu falo até pro meu tio, eu falo, ó, todo mundo que toma aqui acaba gostando muito dessa água. É impressionante. É. É legal, é legal. Isso é bom, ó, ó o merchan. Você tá vendo? Justamente, esse é a maior propaganda. O cara tá experimentando um produto. Eu tava lendo, tava assistindo um vídeo ontem. Olha que bacana. Você vê, quando eu tô meio que à toa, eu fico assistindo vídeo, mas eu vou procurando vídeos assim de inspirações, sabe? E até mesmo quando eu acho muito interessante, a gente tem um grupo da empresa lá. Então eu disparo esse vídeo pro grupo de empresa, pro grupo da empresa, pro pessoal aprender um pouco também aquilo que eu quero aprender, sabe? A mulher estava no supermercado e ela perguntou para uma pessoa lá onde que estava o biscoito. O rapaz foi lá, levou o biscoito, já ofereceu para ela hortifruti, disse que ali eles trocam hortifruti todos os dias, fresquinho. Dali já ofereceu para ela um peixe, que o peixe vem do Alasca e é congelado e coisa e tal. No fim do vídeo, mostra a mulher com o carrinho cheio. Daí a mulher fala assim: Nossa, você deve gostar muito de trabalhar aqui, né? Porque você é um bom funcionário. Ele falou assim: Não, eu não sou funcionário, eu sou cliente aqui do supermercado. Você vê que o cliente é que vende o produto da empresa. É justamente isso. E focando nisso, se você tem problema de mão de obra, se você tem um aumento constante de pedidos, como é que vai conseguir suportar essa demanda com falta de mão de obra sem ter reclamações de cliente? É, Como, difícil. como é que faz isso? E como é que o cliente possa entender que tem essa dificuldade? Tem que entrar a mão do proprietário, né? Você acha que tem que voltar a ser artista? Tem que voltar a ser artista. A mão do proprietário tem que estar sempre ali, né? Tinha uma empresa que estava indo por água abaixo, né? Os funcionários de cabisbaixa e tal, sem desejo de trabalhar. E aí uma pessoa um dia disse pro empresário, falou: Olha, você precisa pegar uma garrafa de 2 litros, enche ela de água e você vai colocar ela nos 4 cantos da empresa. Todos os dias você vai passar e vai olhar se aquela água está naquela garrafa.
que aconteceu? A empresa começou a subir novamente. Moral da história: o patrão circulando na empresa, as pessoas já se animaram, falaram: não, olha, ele está aqui, está perto da gente, está participando. Nessa passagem de lá para cá, às vezes um funcionário faz uma pergunta, o outro pede alguma coisa, então isso aí levantou, reergueu a empresa, você vê? Vou te, Cada história maluca, né? eu vou te contar uma história, então, rapidinho, e eu quero saber se para você funcionou ou realmente aconteceu com você também. Uma grande construtora, ela teve um grande problema e acabou demitindo o gerente daquela parte de empilhadeiras, enfim, a pessoa, eles trabalham com a parte dessa base. E aí começaram a diretoria a pensar quem poderia exercer essa função. E escolheram o melhor cara da empilhação. Então tinha um cara que ele chegava cedo, ele acordava, ia embora, era o último a ir embora, e mexia com a máquina como ninguém, sabia guardar como ninguém, sabia salvar como ninguém. Em resumo, ele era o cara daquele setor. Então, aí a diretoria olha e fala: ele vai ser o gerente desse setor. E infelizmente, 40 dias tiveram que dispensar esse cara, ou não sei quantos dias tiveram que realmente dispensar esse cara pela produtividade dele, que despencou e ele não conseguiu organizar a empresa, o setor que ela desejava. Então a empresa acabou perdendo o grande cara que tinha do empilhamento e perdeu ainda mais o gerente e a falta de mão de obra. Ocorreu já isso com você também? De você olhar para um profissional e falar: esse cara é muito bom, eu vou colocar ele naquele setor agora para organizar. Aí você viu, você perdeu o funcionário e perdeu a gerência. Já aconteceu isso comigo. Tem pessoas que são, tem pessoas que são aptas a trabalhar com excelência como ninguém. E tem pessoas que são aptas a comandar com excelência. Se você acha que aquela pessoa que trabalha com excelência tem o dom de comandar, primeiro você tem que estudar ela e praticar antes de você pegar essa pessoa e colocar num cargo completamente diferente daquilo que ele é. Mas comandar não é só comandar? Não, comandar você tem que ter liderança, você tem que saber conversar, você tem que saber pedir, você tem que saber unir o grupo, né? Você tem que ser uma pessoa humilde com união. Aí os funcionários vão passar a te ouvir. Você tem que ser amigo de todos, mas amigo com ordem, amigo no seu lugar. Não é ser Ser justo, você fala? justo, tem que Não ser ser justo. bom, Bom não, ser justo. justo. É. Você sabe a diferenciação de ser bom e ser justo? Ser bom, às vezes você vai ser bom só com você. Eu só sou bom com você. Então você vai pedir água, eu te dou. Eu sei É, essa diferença, eu sei muito bem como é então, que é. aí quando a pessoa pede água pro outro, pede água que você não gosta, você fala assim: não, água pra você não. Agora o justo não, já que eu dei pra você, eu tenho que dar pra aquele também. Eu sei bem, muito bem isso aí. Então tem que ser justo. Tem que ser Tá, e justo. como ser justo num mundo atual com pessoas que você tá no setor com 5, só que você sabe que 3 funcionam e 2 não. Você tem que saber conversar, pensar de uma forma de você trazer aqueles rebeldes pro seu lado. Ou, Trocar. e aí sem a mão de obra, nós estamos Fazer o achando quê? todos os setores o porquê que acontece. As pessoas entenderam o porquê que falta mão de obra. Exato. É por justamente isso. Porque tem, tá, como falta mão de obra, eu tô desempregado, você tá escutando, às vezes fala isso. Uai, mas será que você vai dar conta de acordar cedo todos os dias, fazer sempre aquela produtividade, adesivar o carro, fazer Você aquela sabe base? que às vezes eu anuncio que precisa de pessoas para trabalhar na produção, vai muito currículo. Assim, tipo mais de 100, sabe? Mas aí você começa a analisar, estudar, ver os currículos das pessoas, é meio triste, sabe? Meio desanimador. A boa parte é 6 meses numa empresa, 3 meses na outra, sabe? Para você encontrar um currículo bom no meio de mais de 100, você tem que estar analisando ali com carinho. Você até encontra vários, muitos, mas a maioria é desanimador, é triste. É triste para o empresário você ver aquele monte de currículo. Quer dizer, currículo tá, mas já aconteceu comigo de pegar, porra, esse aqui é legal, esse aqui eu vou chamar. Você chama 2, 3, ó, vem segunda-feira pra gente já conversar e de repente até você já começar a fazer o exame médico e tal e já dá início. Não aparece, não aparece. Às vezes até aparece. Aparece, trabalha lá uma semana,
Fala, nossa, mas eu já tinha feito entrevista em outro emprego e aí me chamaram, então eu vou para lá. Mas é conversa, entendeu? É porque não tão afim mais. Não sei o que está acontecendo. Então, e se eu falar pra você, com esse mundo, com milhões de informações, então vamos por que a gente é jovem, tem uma cabeça de jovem. Então lá na internet eu vejo milhões de informações. Todos os dias eu tenho muitas informações, muitas coisas diferentes pra pensar. Aí eu vou trabalhar numa empresa que todo dia eu vou ter que fazer sempre aquela mesma função. Criando sempre aquele mesmo produto, nós estamos falando em produção, fazendo sempre aquela mesma maneira, cortando sempre daquela mesma setor. Quer dizer, sempre a mesma coisa para um jovem que está sempre com milhões de informação, aquilo deve dar uma irritabilidade tão grande que o cara não aguenta fazer sempre as mesmas coisas. Fala, eu não, vou embora, não aguento mais fazer a mesma coisa. Quantas vezes eu escutei isso já? Pode ser, pode ser. Mas a pessoa não percebe que ela tem que começar de algum lugar, de alguma forma. Não adianta eu contratar uma pessoa lá, enquanto ela não aprender a cortar direito, como é que ela vai aprender a fazer um envelopamento de um carro? Como é que ela vai aprender a colar um adesivo numa geladeira? Então a primeira coisa que tem que aprender é cortar corretamente, sem riscar o adesivo, cortar reto, sem deixar rebarba. Então o início é ali. Então Mas você acha que a repetição pode irritar esse jovem a ponto de falar, não quero isso aí, porque eu quero meu mundo, porque ele vive de informações o dia inteiro? depende do jovem. Se o jovem ele tiver vontade e tiver pensamento de crescer, ele vai perceber que ali é o lugar certo. Você sabe que eu friso por que isso aí? Eu friso muito, porque você que está escutando a gente também, vou dizer uma coisa bem clara, pelo menos do meu ponto de vista. Gente, qualquer lugar que você esteja na sua vida e qualquer trabalho que você esteja, você não está trabalhando para ninguém, você está trabalhando para você. Ah, mas você está ficando louco? Eu trabalho com o meu patrão há 10 anos, tá? Você trabalha para o patrão. Mas se o patrão te elogia, se o patrão realmente te dá valor, o patrão que olha para você e fala, nossa, esse cara é bom, você está fazendo o quê? O seu nome. Se você faz o seu nome, você está criando a sua própria empresa. E se você tendo a sua empresa, você sabendo o que você faz, as portas estão abertas não só para aquela empresa, mas para todas as outras empresas que você vai crescendo. Então é um erro muito grande. Você que está escutando, que é funcionário, você que é uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, achar que, se eu fazer a mais, fazer a menos, eu vou receber aquilo. Isso é um erro teu. É uma publicidade humana interna sua que você está se destruindo. A partir do momento que você olha para você mesmo e fala assim, escuta aqui, a empresa não é a Merlin Brindes, a empresa não é a Mercaveja, a empresa sou eu, Daniel Záquia, Daniel De Vito Záquia, e isso eu vou levar para onde eu for. Porque quando alguém for falar, você conhece o Daniel Záquia, a pessoa vai falar, puxa vida, ele já entrou na minha empresa e fez coisas boas, ele fez aquilo lá. O que as pessoas em volta estão fazendo, Júlio? Está construindo seu próprio império. É isso que as pessoas acabam não entendendo e que no passado também não entendia, mas no passado era obrigado a fazer as coisas certas, não te mandava embora. Mas Exatamente. automaticamente ser ruim, o patrão daquela maneira, forçava você a ser um cara bom e forte, capaz de montar sua própria empresa, porque você construiu a sua empresa interna. Mas no Ou eu tô passado, louco? não, no passado era diferente, né? Como eu te disse. Não, mas não passado, tô falando de construir a sua empresa dentro de você. Exatamente. Você ser a sua empresa. Não, Mas não importa onde você tá. Como é que a pessoa vai ter o pensamento de construir se ela fica contando o tempo para chegar às 18 horas para bater o cartão e já sair louco? Ou sextou, né? Ou sextou. Bem Desespero do isso. sextou. Sextou, hoje sextou. Terça-feira é feriado, então a gente podia matar a segunda, né? Porque aí já fica sábado, domingo, segunda e terça. Aí fica tranquilo em casa. Fazendo o quê? E ela não entendeu nada sobre Produzindo o quê? Nada. Ganhando o quê? Nada. Mas tá levando vantagem, porque tá à toa ganhando. Mas não tá levando vantagem. Ela tá acreditando que tá levando Exatamente. vantagem. Só que ela perdeu tempo na vida. Porque ela Exatamente. poderia estar 8 horas trabalhando ou aprendendo outras coisas. É. Aí ela prefere ficar no sofá assistindo. Não tô falando, não, mas tem gente que vai ler. Mas você que tá falando pra mim, Daniel, mas eu aproveito pra ler, eu aproveito pra estudar. É diferente, porque você já tá evoluindo. Você tá evoluindo. Mas tenho certeza que você que tá aí estudando, lendo um livro, na tua empresa, onde você trabalha, você tá fazendo coisa bem feita. Olha só. Dificilmente uma pessoa que tem obrigação interna faz sacanagem externa. Olha só, ó. Ô Merlin, terça-feira é feriado. Eu tô vendo aí que tá tendo bastante serviço. Você podia ver com a gente aí. Vamos fazer uma hora extra aí, ó. A gente ganha um dinheiro e adianta o serviço. Muito pelo contrário, não é assim que funciona. Embala na segunda. As empresas hoje não é assim que funciona dessa forma. Quando você fala pro funcionário, não tô falando da minha empresa. Então, Quando você fala pro funcionário precisa fazer hora extra hoje,
ele já emburra já e já fica de mal e não quer, fica desanimado, sabe? Em vez de pensar, pô, eu vou fazer uma hora essa, eu vou ganhar um dinheiro. Isso é Então um bom não pensamento. tem esse pensamento mais de ganhar dinheiro. Hoje as pessoas não se interessam mais nisso. O funcionário, quando ela consegue um emprego, não é um trabalho, é um emprego. O pensamento dela, eu vou ficar firme durante 6 meses. Depois de 6 meses, aí a gente começa a fazer corpo mole, avacalhar, porque se o patrão me mandar embora, eu tenho lá um dinheiro do FGTS para receber, eu tenho um acerto para receber, eu tenho mais o 40%, e ainda assim eu fico mais 4 meses em casa ganhando um salário sem fazer nada. Então, esses daí são os imediatistas. Esses daí são aqueles que daqui 5, vamos supor, esse cara faz isso. E o outro, não, o outro acorda cedo, faz o melhor durante 6 meses, produz melhor, creia melhor, e ele não é mandado embora. Só que aquele que é mandado embora vai receber o salário de desemprego, caramba, quatro. Aquele outro que aprendeu muita coisa, ele cresceu por ele. Você vai ver a diferença dele daqui 10 anos e esse aí que só faz isso daqui 10 anos. É nítido. Por que aquele outro cresceu e aquele outro vive ainda a barra do governo? É sorte. Não, não existe isso. Eles falam Mas é sorte. justamente isso. O governo, o sistema, ele precisa fazer com que aquele cara realmente acredite que isso é bom para ele. E nós estamos defendendo vocês, funcionários, isso, aquilo. Não, ele está enfraquecendo você. Ele está enfraquecendo a sua vida, a sua alma, porque você precisa depender dele. É dele, não de você. Porque se você é um bom funcionário, você sabe organizar, você sabe estudar, você sabe aonde melhor aplicar o seu dinheirinho. Você sabe investir. Estou falando isso, você pode começar a aplicar R$10 como 10 milhões. É aplicação. Você sabe como negociar, você sabe como aprender com a vida. Você acha que eles querem isso? Mas eles estão Não pode. criando o curral, né? Não pode ser assim. Aos poucos vão colocando uma madeirinha, outra madeirinha, outra Isso. madeirinha. A hora que você vê, você está cercado. Isso. Nisso passou anos. Quando você cria consciência lá nos seus 35, 40 anos de idade, que você cria aquela consciência de adulto Que mesmo. a famosa água bateu na bunda, Exato. Você tá no meio da vida, nem lá e nem cá. Às vezes perdeu o pai, às vezes perdeu a mãe, aí tem que se virar, ou vira coisa errada, ou vai falar, nossa, quanto que eu perdi da minha vida, agora eu vou começar. O que eu falo pra molecada nossa, principalmente pessoal? Aqui tem um pessoal novo que trabalha com a gente, eu falo pra eles, bendito sejam vocês que estão escutando pessoas boas, que já cresceram e já apanharam. Então, se você tem 18 anos, você tá começando agora a tua vida, o que você tem que fazer? Só faz o certo. Se você tá fazendo faculdade, seja um dos melhores alunos, seja referência, ao ponto de o professor falar bem de você, porque a hora que você se formar, todos vão falar de você. A tua própria propaganda vai ser o que você produziu na tua faculdade. A tua própria propaganda vai ser quando você sair da empresa e alguém ligar perguntando de você e aquele cara que trabalhou com você falou, esse cara foi excepcional, não me deu trabalho, sempre cresceu, sempre honrou a palavra, sempre fez. Quer dizer, você acha que uma pessoa dessa não vai crescer, Merlin? Agora não, as pessoas querem fazer diferente, elas querem pegar, eu vou ficar tanto tempo e vou fazer um trabalho diferente, porque aí eu entro no processo ele me paga R$1.000 a mais porque eu vou falar que ele fez um trabalho a mais. Quer dizer, essas pessoas daqui 10 anos, alguém liga ele vai pedir, pede referência pra quem? Ele não vai falar pra ninguém, porque ele ferrou todo mundo do passado dele. Quem poderia ajudá-lo, ele ferra. Aí a culpa é de quem? É de Deus. A culpa é do destino, a culpa, aí o cara tem depressão, aí acaba virando aqueles senhores de idade que eu sempre falo com depressão porque não aproveitou a vida. Aproveitar a vida não é simplesmente você cair de paraquedas, aproveitar a vida é aproveitar as melhores oportunidades onde você tá nessa vida. Pelo menos no meu ponto de vista. Aquela turma desponta lá, de 50 desponta 2, 3, futuramente daqui 10 anos um é empresário, o outro é fazendeiro. Aí aquele que tá naquela mesma situação dos 10 anos atrás fala assim, é sorte ou tá mexendo com coisa errada. É sempre assim a vida, porque é mais fácil você julgar, mas você não olha pro espelho e fala, o que eu fiz pra chegar? Gente, vamos fazer a reflexão do dia, todo dia antes de dormir, olha pro espelho e fala, o que eu produzi de coisa bem feita hoje? Eu saí daqui, eu comecei em Catanduva aqui no fundinho de quintal com silk screen, sabe? Sim. Trabalhava eu e minha esposa lá, a gente trabalhava direto, constante. Minha esposa teve uma época bem no começo aí que a gente sempre tem dificuldade, né? Quando começa, todo mundo tem. A minha esposa foi trabalhar de faxineira no Emílio Carlos. Ela trabalhava lá e eu trabalhava em casa. Eu acordava às 4h30 da manhã, porque o ônibus passava às 5 horas.
ali no ponto de ônibus, para eu não deixar ela sozinha no ponto de ônibus, eu ficava acompanhando ela. Daí eu ia para casa que eu falava, eu vou dormir agora para acordar às 7 horas? Não, já vou começar a trabalhar desde agora. E aí trabalhava até dar o horário de almoço. O corpo costuma. É, até Costuma. dar o horário de almoço, dela voltar de ônibus do hospital e almoçar e depois seguir a parte da tarde toda ela me ajudando ali. Mas você concorda comigo que essa é uma vida, a vida é lógica, a gente que complica ela? Esse sistema que eu te falei, se a pessoa desde cedo fazer tudo certo, você acha que ela vai no futuro estar errado? É. Que eu falo o seguinte, que nem eu brinquei aqui, quando eu falei assim, a não ser que caia um terremoto, a não ser que você vai andar de carro e simplesmente o ônibus atropela e te mata, isso aí são acasos da vida, vem um câncer, você morre, mas fora isso, se você fizer tudo certinho na tua vida, estudou certinho, organizou certinho, respeitou todas as regras, hierarquias, respeitou o que você, quando você prometeu, você cumpriu, quando você falou que matemática, gente, vamos supor, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8. A vida é isso. Fiz coisa certa com mais coisa certa com mais coisa certa. Errei um pouquinho ali, mas eu fiz certo, 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 certo. No final vai ser o quê? Positivo. É a obrigação do ser É o humano é fazer a positivo. coisa certa. Não, isso não é só obrigação, isso é... Porque, Dever, é dever. mas essas frases, antigamente eu achava que isso aí era porque era diferencial. Não, é a única maneira de você conseguir ficar mais velho no futuro e não se arrepender de tudo que você errou no passado. Porque você pode errar. Você tem direito, e aliás, eu até brinco com a minha esposa, eu falo assim, graças a Deus, eu baguncei muito quando era jovem, e eu ia atrás de muitas meninas conversando ali aqui, porque eu acabei sendo um velho, brinco como sou um velho, eu tenho o direito de falar que eu sou velho, porque eu tenho 46 anos, mas eu cheguei a ser um velho hoje que não há necessidade de ser aqueles velho tarado. Rapaz, você tá velho mesmo. Não, mas o que eu quero dizer com isso? Você pode aproveitar a vida assim, você tem direito de aproveitar a vida assim, mas as vidas são fases. As vidas são feitas de fases. Aproveita o momento ali, mas sempre pensando o seguinte, eu vou aproveitar um pouco do momento. Então, se a vida tem 24 horas por dia, se quer aproveitar 1 hora, aproveita, mas o restante tenta ser produtivo. É isso. Porque aí no final da vida, você somando, vai ser positivo. É isso. Você pode errar, você tem direito de errar. Aliás, errando que você aprende. Todo mundo erra, né? Mas as pessoas não, ela quer errar. Ah, mas agora eu vou fazer certo. Nossa, olha como Deus é injusto comigo, eu comecei a fazer certo. Uma pessoa errou 5 vezes, só que quando ela começou a fazer certo foi uma. Aí que vem a igreja, as pessoas falam justamente assim, a fé, continue. Quer dizer, continue fazendo certo, continue fazendo certo. Quer dizer, vai chegar um momento que você vai empatar. 5 coisas certas, 5 coisas erradas. Aí você fez o certo de novo, você zerou errado. Aí começa a dar certo a vida. Quando eu entendi que a vida é tão lógica como a matemática, eu parei tanto de reclamar o porquê que as coisas pararam de dar certo pra minha vida e pensei, o que eu posso somar de positivo para tirar o negativo da minha vida passada? Eu tô errado. Não, tá certo. Muito bem. É bem isso. Mas depende do tamanho do erro também, né? Não tô falando de você sair matando todo mundo, explodir o estádio Morumbi. Não estamos falando de errar como todo mundo, o mundo normalmente erra. Então, você passar uma noite bebendo com teus amigos e passando a madrugada tomando todas, ou pegar 2, 3 dias com o amigo viajar e esquecer do mundo, mas são momentos. Você não pode ficar bebendo todos os dias, ficar louco, você não pode sair para as festas todos os dias, você não pode sair queimando dinheiro todo dia. São momentos. Só que as pessoas esquecem daquele momento, aí tem aquele cara que ganha um monte de dinheiro e gasta tudo. Exato. Porque ele quer viver como se não se acabar amanhã. Aqui amanhã é esse, Jesus. É. Ou eu tô errado? Não, tá Você certo. entendeu o que eu tô falando? Sobre somar e... Você pode errar, mas você tem que somar mais do que errar. Você tá me fazendo viajar na minha história. Mas é justamente isso que vai. Se você for analisar a tua vida, você vai falar assim, Daniel, eu errei muito, cara. E quando você começou a mudar, não foi porque você começou a mudar ou não? Você mudou positivamente? Com certeza. E quando você começou a mudar, você começou a sentir que estava muito mais difícil? Muito mais difícil e muito mais melhor. Muito mais melhor. Não, na verdade você foi muito mais difícil, muito difícil no sentido de você via que você fazia as coisas certas, só que ainda você não estava colhendo o que você queria. Sim. Aí você ficava, nossa senhora, agora que eu tô fazendo tudo certo, só porrada. Tô falando coisas que a gente escuta dia a dia. É porque assim, quanto mais a gente faz as coisas corretas, mais o inimigo trabalha para te derrubar. Né? Isso aí é óbvio em qualquer lugar, qualquer família, entendeu? Então, quanto mais correto você vai agindo, mais ele trabalha para te derrubar, porque ele não quer ver você bem,
Ele quer ver você na farra, você aprontando, fazendo coisas erradas, fazendo mal para as pessoas. É isso. É o trabalho dele, né? Porque a hora que você Então a acordar não tem gente tem volta. que estar, não tem volta. É. A gente vê muita gente, e realmente eu acredito nisso, muita gente que errou na vida, até pessoas que estão presas aí e tudo, que se pudesse voltar atrás, ela não erraria. Que dentro dela existe uma bondade muito grande, só que o mundo cobra tanto e as pessoas julgam tanto que ele não consegue mais voltar. É, Isso eu acredito é bem mesmo. isso. Eu acredito que aí as pessoas continuam sendo ruins, mas por dentro elas não são. Só que elas têm que ser, porque não tem mais como voltar. Primeiro é a aparência e o erro da pessoa, né? Sim, sim. Para depois você ver o interior dela. Mas quando você vê a aparência e o erro, o passado da pessoa, você já não se interessa em ver o interior dela, se é bom ou se é ruim, né? Muito bom, a gente bateu um papo geral hoje aqui, né? Nós falamos um pouco de negócios, de Bastante. empresa, de Deus, de vida, de sistema. Viajamos literalmente, voltamos para a Terra, fomos para a Lua de novo. Mas foi legal. Foi bom, Foi um foi bom, bate-papo produtivo para as pessoas foi bom. escutarem um pouco e conseguir entender. Aqui não são duas pessoas iluminadas, são duas pessoas que apanharam muito, né? Bastante, é. E realmente uma coisa é certa, a gente tem que acertar bastante. Faz parte, nós temos que acertar para ir pagando atrás. Ah, eu tô aí à disposição. O dia que você falar, não vamos falar de outro tema, vamos sentar aqui e vamos conversar. Legal, gente. É isso aí. Espero Tem que vocês bastante estejam. assunto, tem um livro para escrever. Tem. Hoje eu entendo também que todo ser humano tem um livro da vida dele, porque a vida realmente é um filme. Eu acredito Mas eu nisso. vou te falar, o meu livro deve ter mais de 500 páginas. Que espero que no final dele seja mais vencedor do que derrotas. Com certeza. A gente luta para isso, né, Daniel? Sim. A gente luta todo dia para isso, para fazer o bem, para ajudar, para manter a empresa em pé, para manter os colaboradores junto com a gente, para crescer junto com a gente, né? Então a gente luta para isso. Fora isso, a vida não tem graça, né? Muito bem. É isso aí, gente. Espero que vocês estejam gostando aí do bate-papo. Compartilhe, marque seus amigos, siga a nossa página, siga aqui no Instagram, siga aqui no YouTube, siga onde você está assistindo a gente, siga. E é isso aí, o Café com Zac é hoje falando de negócios. Trouxemos o Merlin, da Merlin Brindes, Júlio César Merlin. Ele é o fundador da Merlin Brindes, que é uma empresa que está há anos no negócio. E justamente nós falamos um pouco de negócio, mas também sobre a vida, mas não a vida pessoal dele, mas sim como o mundo todo, né? Exato. Nós falamos de tudo um pouco. É isso aí. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu desejo justamente um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Bem-vindos ao Café com Záquia. Até a próxima.